Como seria trocar 18 anos de IBM para trabalhar numa fábrica de pelúcia? Maria Tereza fez essa escolha e não se arrependeu. Ela nos revela como transformou o negócio da família e depois como criou o seu próprio com criatividade e inovação. Uma entrevista imperdível para quem quer se inspirar com uma história de reinvenção e sucesso. E aí, amigos do Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas de diversas áreas que em algum momento da vida resolveram fazer algo diferente, ou as pessoas são tão inovadoras que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, enfim, mostrando que sempre é um momento para a gente fazer alguma coisa. Então são várias histórias interessantes que nós já gravamos, hoje temos mais uma que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E vocês que curtem o Nada de Pânico, não deixem de seguir, né, o nosso canal no YouTube, de dar o seu joinha, de fazer seu comentário, mandar seu feedback, a mesma coisa com as plataformas de podcast e, claro, de compartilhar o Nada de Pânico com as pessoas que você conhece para que elas possam se beneficiar desse dá a bater um papo com a TT Vieira. A TT Vieira, ela vem de Cravinhos. Ela está em Cravinhos, interior do estado de São Paulo, e vai compartilhar um pouquinho, né, da sua jornada, da sua mudança. A TT, ela fez análise de sistemas na PUC, trabalhou muitos anos no mundo de TI, de informática, trabalhou 18 anos na IBM, e saiu para trabalhar no negócio da família e hoje é uma Digital Transformation. Essa palavra é muito linda, né? Então, TT, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Nada de Pânico. Fica à vontade de fazer seus comentários iniciais, contar um pouquinho aí sobre você e a gente começa a tirar as dúvidas depois. Maravilha, obrigada, Amanda, obrigada, Alessandra, obrigada, Lacombe, obrigada a todo mundo do time de vocês que fizeram o convite. Eu fiquei muito feliz. E foi num momento assim de mais uma criação que está acontecendo, então eu achei bem legal até o momento, né? Falando um pouquinho de mim, que você já colocou um pouquinho, né? Eu sou daqui, eu sou nascida em Ribeirão, né? Mas tem uma cidade perto chamada Cravinhos, é uma cidade de 30 mil habitantes, bem pequenininha, tá? Eu estudei basicamente em Ribeirão até o colegial, né? E aí fui fazer faculdade em Campinas, né? Fiz análise na PUC, entrei com 17 anos, formei cedo também, eu formei com 20 para 21 anos, eu entrei um pouco mais cedo, e fiz minha formação em análise, e ali meu primeiro emprego, na verdade, foi a IBM. Aliás, é justamente isso que eu ia perguntar, foi o seu primeiro emprego, então? Uau! Foi a primeira conexão muito forte da minha vida, minha primeira escolha, assim, muito forte. Se me perguntar se eu tinha sonho de trabalhar na IBM, né? Porque tem gente que trabalha que faz TI, né? Que conhece, que quer, né? Não foi muito o meu caso, tá? Não que eu não gostasse da IBM, mas eu não tinha muita fixação em nenhum lugar, inicialmente, né? E aí, na verdade, eu fui chamada na IBM porque o meu namorado, na época, deixou o meu currículo. Na PUC tinha uma semana que era semana, até esqueci, que eles faziam palestras, esqueci o nome da palestra, até hoje deve ter. Eu não fui, porque eu voltava direto para Cravinhos, eu não ficava lá. E ele que deixou meu currículo nos estantes, né? Então ele deixou na Nortel, deixou na IBM, deixou em mais algumas da época, né? E aí foi assim que meu currículo foi parar na IBM, né? Por conta do meu ex-namorado. E ali me chamaram, né? E ali começou minha primeira história, né? Porque o dia que eu entrei na IBM, eu não esqueço isso até hoje, eu te falo o corredor, te falo o lugar. No corredor, eu esqueci que o MM51 era para lá, não lembro qual era da esquerda, era no canto da esquerda, tinha já as máquinas de café do lado direito. Na época era Celestica ainda lá, não era nem Bias, né? Então você passava para descer para o subsolo. Sim, porque verdade. As entrevistas eram feitas embaixo, não era feita no subsolo, né? Então aquela foi minha, eu tinha 18, 19 anos eu tinha na época, né? Nunca tinha entrado numa empresa na minha vida, nunca tinha tido contato nenhum. E cruzando aquele corredor, me veio, assim, eu falo que as coisas me vêm, assim, de cima para o centro da minha cabeça, ela veio assim, ó.
assim, eu tenho que trabalhar. Ali eu me conectei com a IBM. Ali eu me conectei, eu falei, eu vou trabalhar aqui. Me veio. Eu falei, nossa, eu vou trabalhar aqui. Não tinha feito nem entrevista, eu tinha pisado na IBM, entrado no corredor, né? Mas deu a conexão e ali foi. Bom, enfim, fiz a entrevista. Eu falo que eu tive o orgulho de entrar lá passando por todo o processo seletivo. Eu fiz 4 processos seletivos, porque na época você fazia acho que uma parte escrita, aí uma dinâmica em grupo, aí entrevista com o técnico da área, depois entrevista com o gerente da área. Enfim, eu passei por todo esse processo, né? Eu não conhecia ninguém dentro da IBM, né? Então eu fiz todo o processo seletivo, né? Só que nesse caminho, depois que você faz a dinâmica, você faz as entrevistas, e aí eles vão chamando de acordo com a demanda e o perfil da área, né? E desse caminho passaram-se, eu acho que de 8 a 11 meses. E que não me chamavam, né, para trabalhar. E eu lembro exatamente da minha mãe falando, porque me chamaram da Nortel e eu não quis ir. Me começaram a me chamar de outras empresas, e eu não queria nem, eu nem fui fazer, eu nunca fiz entrevista em pressão lugar psicológica, nenhum. né? Você tinha colocado na cabeça que seria IBM, né? Eu entrei, conectou, a hora que eu conectou, então assim, vai ser aqui. Vai rolar, você tinha certeza. E ali foi, mas passei por entrevistas de vários técnicos, vários gerentes, me chamaram para fazer entrevistas fora, eu não fui em nenhuma, e minha mãe me falou, eu falei, mãe, eu vou esperar, eu vou entrar na IBM. E aí foi, passaram-se, ela queria que eu fizesse concurso público, olha, foi um fuá na época, porque eu vim de uma família extremamente, eu falo que eu sou vou falar ovelha negra, mas eu sou o alienzinho da família, né? Eu sou totalmente diferente. Aquela pessoa fora da curva, né? Totalmente fora da curva, eles são extremamente, assim, conservadores, então, assim, é uma família que veio muito da área de direito, então, minha irmã fez direito, é mais velha, então tá aquele negócio de concurso, né, você ser estável e já ganhar a vida logo. Eu lembro do meu pai, quando a minha irmã entrou quando eu fui antes de escolher a faculdade, que eu falei o que eu ia fazer, ele falou assim, enquanto você estiver dependendo da sua aposentadoria, sua irmã vai tá tranquila e sossegada. Eu falei, gente, eu tenho 12 anos. Nossa, já estavam pondo pressão mesmo, gente, né? Que pressão. Ele sempre foi assim. De certa forma, assim. É visão de futuro. Visão de futuro, Ele sempre foi assim, sempre foi. Então, assim, ele é um cara muito de cobrança e, enfim, enfrentei. Só de eu escolher a carreira, já foi um enfrentamento assim muito grande na família. Você foi fora da curva, né? De todo mundo. Mas eu estou imaginando quando você chegar a contar depois que você resolveu em algum momento sair da IBM para ir trabalhar com esse cara aí cheio é o teu pai. Mas espera aí, antes de chegar lá, antes de chegar lá, vai na da Alessandra aí, mas eu já estou imaginando aqui. Bom, foi aí que você estava esperando a IBM e aí me chamaram, né? Eu entrei inicialmente, na época eles chamavam de terceiro nível de rede, né? Que era o time de desenvolvimento, eram os arquitetos de rede, né? Não era nível 1, normalmente as pessoas entram em nível 1, nível 2. Eu entrei lá, eu lembro até hoje, eu adoro eles até hoje, tenho contato com alguns deles, graças a Deus. E eu falo, eu era a única mulher no meio de 13 homens. E 13 homens que tinham de carreira o que eu tinha de idade. Nossa, duas situações interessantes. E como que você se sentiu nesse ambiente, né, de pessoas mais velhas, sêniores, e você saindo da faculdade ali, como você se sentiu? Você foi bem recebida? Fui, mas assim, eu acho que eu sou muito adaptável com gerações, isso é uma coisa que eu acho que para quem escolheu mexer com transformação, que é o meu caso, né? E eu vou contar na história, eu fiz uma transformação de geração, né? Então eu acho que essa conexão que você tem com as pessoas, né? Então eu tenho já esse negócio, não importa se é mais novo, a geração agora que é mais nova, de 15, 16 anos, eu consigo me conectar um pouco. Naquela época eu era mais nova, eles eram mais velhos. Me conectei, tinham diferentes perfis, tinham perfis mais tímidos, perfis mais abertos, e o legal é que eu me conectei com todos eles, sem exceção. Inclusive, teve uma reunião também, que eu vou contar aqui, que tem alguns trechos dentro da IBM que são, assim, muito marcantes para mim, né? Bom, eu entrei nesses 13 homens que me receberam muito bem, tá? Eles me acolheram, né? Mas eu iniciei limpando armário.
E saí com um cliente me ligando, da Multibras ainda, cliente grande, falando, você não está mais lá porque me permitiram, posso falar nomes aqui? Melhor não, você, né? Que sabe. Depois a gente conta que se tiver alguma coisa. Depende, né? Você vai falar mal de alguém? Não, fala não, bem. Pelo contrário, o Eduardo Torinho, na época, sim. ele era o responsável arquiteto da Multibras, né? E ele foi um cara que confiou em mim. Então, assim, ele me passou a arquitetura, ele me explicou um pouco da arquitetura e ele me colocou em contato com o cliente, de certa forma, junto com ele. Né? Então, foi a primeira pessoa que me permitiu, logo aí com 19 anos, que eu já tivesse um contato e ali me suportando sempre, me ensinando. Né? Então, assim, eu tive... tem todos os nomes para citar, mas, enfim, todos eles, o LAF também me ajudou muito, o Forster, assim, todos eles. Nossa, vários. Então, eu diria que você teve muitos mentores, de repente, todos, aí na sua carreira os na 13, IBM. os né? 13 sem exceção. Isso é um privilégio, né? Time, né? Isso no primeiro time. Eu falo que eu sou abençoada e muito bem protegida. Né? Que bom. E só para finalizar essa parte desse time, que foi o time que eu entrei, né? Que eu entrei como estágio, a reunião, porque eu formei antes de terminar o estágio poderia ser 2 anos na época, não sei como está hoje, mas era 2 anos. E eu formei 1 ano antes. Então, não podia, ou eu era contratada, né, ou eu tinha que sair porque eu não podia ser mais estagiária. Né? E aí foi feita uma reunião. E eu tenho algumas histórias com a Lília Casarro, né? Ela foi a primeira... a primeira gerência dela foi comigo e ela foi na última gerência, eu saí com a Lília. Então, assim, tem várias histórias interessantes. E a Lília tinha acabado de assumir quando eu estava para sair. E ela fez a primeira reunião de time dela comigo já para sair, né? E eu lembro até hoje, estávamos numa sala pequenininha, todos eles estavam reunidos, né? Fisicamente, todos estavam reunidos. E aí, durante a reunião que ela estava se apresentando, ela perguntou se as pessoas tinham alguma coisa para acrescentar, e um deles começou a falar, eu acho que tinha que contratar a Tereza. Aí foi de um em um seguindo, falando, eu acho que tem que contratar a Tereza, eu acho que tem que contratar a Tereza. Foi passando de um em um, aquela cena para mim foi inesquecível. Que show, hein? Marcante, muito marcante. Então foi essa a minha entrada, né? Foi nesse time. Na época eu acabei, a IBM não estava fazendo muito poucas contratações, tá? Só que ela estava começando o ADI, que foi começar a trazer o serviço, né, fazer as transições dos Estados Unidos para o Brasil. Eu participei dos primeiros times que começou a fazer essa transição, que na época só tinha, quando eu entrei na IBM, só tinha time Brasil, né? E aí, em 2000, 2001, foi quando eles começaram a fazer a transição. Então, foi quando eu comecei a participar da transição de serviços que eram dos Estados Unidos para o Brasil. Aí foi mais uma série de jornadas de experiência que começou a minha história, outra história. E você ficou, né, que se me engano, 18 anos exatos na IBM, né? Exato. Muito tempo, hein? Eu entrei dia 20 de setembro de 2000 e saí dia 20 de setembro de 2018. Caramba, mesmo dia, e você falou com a mesma... E você comentou também com a mesma gerência, né? Entrou com a gerência e saiu com a mesma? Quase com a mesma. Foi por um triz, assim, quando eu saí do meu primeiro time, quando eu saí de estágio para entrar como na época foi terceira, né? Mas para entrar como funcionária terceira, quem estava era a Lilian. Quando eu saí, era a Lilian de novo. Exatamente. Agora, Tetê... E passou por vários gerentes nesse período, né? Passei por uns 5, 6, acho, 7. Eu reportei para diretor já direto, eu sempre reportei, isso era outra coisa minha. Eu fazia parte de um time, mas eu tinha uma aba assim na lateral que eu criava. Várias coisas que você atuava, né? E acabava tendo essa multitarefa, né? E aí eu criava uma abinha assim, e aí, enfim, né? Tem essa outra parte minha ali que eu nunca fiquei quieta, né? Onde eu passei.
ali, desde o começo, isso desde a época do estágio. E nessa época, tinha muitas mulheres tendo a mesma função que Muito você, ou pouco. você era minoria? Na minoria, né? Não, eu era uma mulher no meio de 13 homens. Sim, neles, mas na própria IBM não se tinha muito, tinha? Muito pouco, muito pouco. Não, naquela época, ainda mais o time de rede não tinha... Não, era só mulher, só homem, desculpa. Só homem. Só homem. Agora, Quando você saiu, você estava fazendo um projeto comigo, aquele famoso projeto, demorou 2 anos ou mais para acontecer. Eu fiquei tão traumatizado que eu falei assim, meu Deus, eu fui culpado da TT querer sair, porque eu te botei num projeto tão enrolado, que demorou tanto. Já fiz tão mais complicados que aquele. Não, eu imagino, mas aquele projeto ele tinha umas características bem... Mas eu fiquei traumatizado porque você decidiu sair naquele projeto. Eu falei, pô, logo na minha mão. Olha, te largou com a batata quente, então, né, Lacombe? Olha só, Lacombe. A mesma impressão. Tá, mas agora uma coisa, né? Você ficou 18 anos, você tinha amizade com um monte de gente, pelo que você falou, todo mundo gostava de você. Agora eu queria saber o seguinte: o que te levou a querer sair da IBM? Se você estava tão bem lá. Essa é a pergunta que não quer se calar. A mesma forma que me fez entrar. Ironicamente, no corredor oposto. Então conta pra gente, estava no corredor oposto, aí caiu um raio e, putz, acho que eu devo E acendeu uma lâmpada e ela falou, agora eu tenho que mudar. É louco, né? As pessoas, quando eu saí, me perguntaram, né? Pessoal, olha, não tem uma explicação lógica para dar para vocês, isso não é um racional matemático, né? Eu tinha uma profissão, eu tinha uma carreira, eu até comentei com a Lina, eu falei, Lina, eu adoro a IBM, eu adoro todo mundo que é aqui dentro, eu aprendi muito, se eu sou quem eu sou hoje, eu devo a todo mundo com a qual eu trabalhei e eu agradeço muito a todo mundo, né? Inclusive, eu fiz uma festa de despedida e eu chamei aos mestres com carinho, né? Porque eu considerei ali, todo mundo, indifere da idade, eu considerei que ali foram todos mestres para mim, né? E não foi uma coisa, você não gostava do que você fazia, você está traumatizada com algum projeto. O Lacombe, né? O Lacombe não foi ocupado, viu, Lacombe? Pode dormir tranquilo agora. Ele pode dormir tranquilo. Então, assim, é lógico que, não vou falar foi uma, né? E eu vou contar a história, porque realmente foi assim, tá? Mas é óbvio que não é só isso. Mas não foi eu não estou gostando da minha carreira, eu tinha um progresso para fazer dentro da IBM, se eu quisesse. Não foi nada disso, entendeu? Nada relacionado ou a dinheiro, ou a carreira, ou a tempo, eu preciso de mais tempo para mim. Não foi nada relacionado a isso, que seriam, por isso que eu falei, explicações lógicas que qualquer um daria, né? Andando no corredor oposto que eu falei de quando eu entrei de estágio, era o corredor do lado direito quando você entrava. Eu estava andando sozinha, não tinha ninguém, eu chegava cedo na IBM, eu chegava às 7 horas e pouquinho, o povo chegava às 9, e eu sempre cheguei muito cedo. Eu gosto minha mente funciona muito bem cedo, então eu sempre cheguei cedo. E eu estava voltando desse corredor, me veio, você não está mais conecta, você não está mais conecta. Então, assim, parece que, assim, foram 18 anos, e 18 anos que eu tinha, talvez, um propósito ali, né? E quando eu saí, uma das pessoas falou assim, que 18 anos no judaísmo é a maturidade, né? Quando você quando tem, né, a libertação deles, né, que é para a maturidade, que é os 18 anos, representa isso. Então, eu achei legal o que a pessoa comentou na época, eu acho que representa muito isso. Parece que eu completei, a sensação minha é que eu completei um ciclo. Um ciclo, exatamente. Então, foi isso. E nessa época você tinha o quê? Uns 38, 39, 40 anos, por aí, né? 38, exato, 38. E enfim, e ali foi como é uma coisa assim muito intuitiva, né? Só que eu sempre fui intuitiva desde criança, a mesma história de eu entrar na IBM, não, eu vou entrar na IBM, mas não é porque a IBM é isso, não, eu sei lá, eu coloquei na minha cabeça que a IBM é a IBM. Mas quando você teve esse insight aí, você já sabia o que você ia fazer, pelo menos? Ou não? Você sabia que tinha que sair? Vou chegar nessa parte. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, não. Tá? Eu só sabia que eu não estava mais conecta e que eu tinha que voltar para casa.
E aí, o que acontece, né? Aqui em casa, né? Aqui em Cravinhos, né? Pra vocês terem uma ideia, essa casa tem quase 100 anos, a minha mãe mora aqui faz 60. Então, assim, essa casa é cheia de história, não só da família, como de várias coisas. E eu fiquei aqui até 97, até eu ir para Campinas, né? Eu só tenho uma irmã, tenho uma irmã mais velha, e morava aqui, minha mãe, meu pai, eu, minha irmã, e minha avó, que veio muito cedo, porque meu avô faleceu cedo, né? E enfim, moramos nós 4 até eu sair. A minha irmã saiu um tempo só para fazer faculdade, voltou, ela casou muito cedo, e ela voltou para casa, e aí ela voltou com o marido e os 2 filhos, teve as 2 filhas aqui. Então teve uma época que essa casa tinha 4 gerações, porque era minha avó, minha mãe, minha irmã e minhas sobrinhas, morando tudo na mesma casa. E eu não estava aqui, né? Minha vida, eu já não estava aqui, né? Minha irmã voltou para cá, acho que por volta de 2000, eu já estava em Campinas, né? E eu não acompanhei nada, assim, minhas 2 sobrinhas nasceram, para vocês terem uma ideia, eu não vim ver o nascimento de nenhuma das 2, tá? Eu estava dentro do Command Center as 2 vezes. Então, assim, eu estava trabalhando dentro do Command Center no nascimento das minhas 2 sobrinhas. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, porque eu gostava, nunca foi por obrigação, né? Nunca trabalhei horas, você fazia hora extra, não, fiz muito pouco hora extra, a questão não era isso, né? Era um ambiente que eu gostava de estar, e eu ficava. Então, assim, eu fui e desconectei daqui geral, né? E enfim, tive minha vida lá, e logo que eu fui para lá, eu morei o primeiro ano em uma república, e no segundo ano, com 19 anos, eu já morei sozinha. Eu morei quase 20 anos sozinha, né? Eu gostava de morar sozinha. Eu fui morar logo nova, eu gostava de morar sozinha, por uma opção minha, né? E aí uma das perguntas que me fizeram quando eu voltei foi: você vai voltar a morar com seus pais, com todo mundo na casa? Tem que se adaptar novamente, né? Eu falei assim, porque eu poderia, não tinha necessidade. Primeiro porque eu não tinha necessidade de voltar, tá? Financeiramente, carreira falando, eu não tinha necessidade de voltar. Eu voltei por um insight, né? Por isso. E quando eu voltei, eu não precisava necessariamente voltar para minha casa, mas parecia que eu tinha. Então, assim, alguns chamaram de resgate, provavelmente deveria ser. Então, acabei vindo mesmo para casa. Nisso já estava minha irmã, meu cunhado, minhas 2 sobrinhas aqui, minha avó só que tinha falecido, já fazia um tempo, né? E enfim, decidi voltar para cá. E o que eu ia fazer, né? Meu pai e eu acho que temos os gênios muito parecidos. E assim, um dos motivos que eu saí foi que era um conflito muito grande, porque ele tem pensamentos muitos dele, né? E você não consegue fugir muito do pensamento dele, né? É um cara da década de 50, enfim, de uma criação totalmente conservadora. Os 2 são de construções conservadoras, né? Então eu tenho muito esse lado da disciplina por conta dele, mas eu acho que o conservadorismo é o que me pega, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, então de gostar de mudar as coisas, né? E criar e transformar. Inovar, né? Que é coisa que eles não gostam muito, porque eles são extremamente conservadores. Então, assim, teve esse lado, né, de ter esse desafio de comunicação com meu pai, e em casa também, dos 2 lados, era do meu para eles e deles para mim. Esse foi um dos grandes motivos também de eu voltar, né, de eu tentar fazer. Eu falei, nossa, eu preciso fazer com que isso funcione de algum jeito. Agora que eu e como é que eles receberam isso? Como é que foi o sentimento deles de voltar para casa? Se ninguém entendeu que eram os meus amigos próximos, que todo mundo que estava me acompanhando na jornada, você imagine eles. Ficou assim, com uma interrogação na cabeça, né? Não entendeu nada. Um dia que eu não esqueço até hoje, eu liguei para minha irmã e falei assim, Carol, como é que tá aí? Eu falei assim, não, eles estão seguros, não entendendo o que está acontecendo, mas pode vir que vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom. Então tá, né? Eles ficaram perplexos, mas aceitaram bem. Até porque a filha voltando para casa, tem uma coisa legal isso também, né? Foi uma coisa, deve ter sido uma coisa muito louca, né? Mais para eles do que para mim, porque eu já sabia, por mais que para mim é natural ter insight, seguir, para eles não, né? Imagina, tipo, sua carreira, você tem toda uma trajetória.
vai largar tudo, né, e voltar, né, que é isso, né? Então, assim, então, do meu lado, eu acho que foi mais tranquilo nesse sentido, porque eu não estava preocupado comigo, né? Eu acho que do lado deles teve muita preocupação comigo, né? O que ela está querendo, o que ela está, né? Como é que a gente pode ajudar, né? 20 anos de BM, tipo, tá jogando, foi, enfim, deve ter tido várias questões, né? Mas aí quem ia ter que enfrentar era eu que ia ter que decidir voltar, e eu falo que desde que eu decidi voltar, é um dia de cada vez, né? Então, assim, você sabia o que você ia fazer? Não. Aí a questão foi o seguinte, meu pai tem uma empresa aqui desde 58, é uma indústria, tá? Enfim, a vida desde os 14 anos dele, ele trabalha lá junto com meu avô, então era ele meu avô, né? E, enfim, ele cruzou décadas e décadas com a mesma empresa, né? Então, ele passou tempo e continua sendo um empresário muito bom, na minha opinião. Nossas características são divergentes, mas, assim, eu tenho uma admiração muito grande por todo o trabalho, por toda a mentalidade. São dois visionários, talvez eu seja uma também. Então, assim, eu acho que essa mentalidade de negócio, de empresa, eu acho que a única coisa que mudou entre meu pai, meu avô e eu foram as gerações, né? Então, aí o que aconteceu? Ele tinha empresa, eu falei, tá bom, você vai trabalhar com seu pai? Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, né? Que o Lacombe me perguntou aí no início da reunião. Falei, nossa, eu vou enfrentar vai ser assim, uma jaula de dois leões. Vai ser faísca, uma jaula de dois leões, assim, fenomenal. Larga os dois lá e vê o que os dois se arrumam, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sabia que ia sair faísca, era óbvio, né? E saíram várias, eu acho que existe, e eu agradeço a ele por isso, existiu a recepção dele, por mais que fosse uma coisa difícil para ele, ele me recebeu. E por mais que tivemos várias e inúmeras brigas mesmo, né? Bater porta, fazer mais. É engraçado que depois da fúria, né, os dois se escutavam, né? Então, assim, acabou. Eu acho que foi um dos motivos que as pessoas me perguntam mas você se arrependeu? Eu falo, nem um pouco. Né? Em nenhum momento passou arrependimento. Mas no final, a sua relação com seu pai hoje, ela 200%. tá melhor? Não é meu amigo, tá? Eu não sento com ele na mesa, tomo uísque e fico conversando com ele, não. Mas trabalhamos muito bem juntos, eu acho. Vocês aprenderam a trabalhar juntos. Okay. Esse que foi o fenomenal da história, assim, né? Porque, além de ter sido um resgate, digamos assim, né? E foi superado muita coisa. Foi uma evolução interna minha, né? Um conhecimento, e não só meu. Porque eu estando aqui e em casa, forçou todo mundo a se mexer. Então, eu falo que isso aqui foi um turbilhão de emoções desde que eu vim, né? Então, passaram-se vários turbilhões de emoção, né? Mas hoje está fazendo aí 5 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. Já tem um ano, assim, que já centrou muita coisa já se encaixou, muita coisa que estava naquele abismo de 20 anos começou a se conectar, né? É óbvio, não existe aquela afinidade, né? Porque, assim, eu sou razoavelmente diferente deles, né? E eu já falei isso para eles, falei, não tem como eu sentar na mesa e conversar com vocês, que vocês conversam, porque não é a mesma da minha. Então, assim, tem esse lado, né, de interação, que eles têm o mesmo papo, só que você não se encaixa. E a minha conversa não encaixa na deles. Então, assim, eu acho que é respeitar essa individualidade. Respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças, né? Mas aí você chegou com a IBM no seu background, aí sua bagagem, com um monte de processos, sistemas, organizações, modelos de negócio. E aí vai trabalhar numa empresa do seu pai, que era uma empresa pequena, né? Que aí, como é que você vê aquele gap, né? O famoso, né? Um super gap de... Interessante você falar gap.
porque o nome depois, eu vou falar o nome da futura empresa, e tem a ver, mas continua. Não, mas aí eu queria entender, assim, como é que foi a primeira? Seu pai começou a aceitar, porque você deve ter chegado assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar isso, mudar aquilo, e o cara falou, pelo amor de Deus, eu faço isso há 20 anos. Não, porque eu acho que isso é meu, eu acho que você não chegou metendo o dedo em tudo? Eu não chego em nenhum lugar metendo o dedo, normalmente. Eu acho que eu tenho um pouco desse perfil. Eu sou muito tranquila a hora que eu chego. Eu vou chegando, eu ponho uma conversa, eu ponho outra. Eu não sou de chegar chegando. Uma coisa que eu faria em 3 dias na fábrica, demorou 3 anos, eu não fico... Eu tenho essa noção, né? Que não é o meu tempo. É o tempo de todo mundo, quando você está... né? Em conjunto, é o tempo de todo mundo. Então, não é em consideração só o mais rápido. Né? Então, eu não cheguei chegando, não, tá? Eu cheguei limpando o armário de novo. Pela segunda vez, né? Literalmente, eu cheguei limpando o armário, peguei a luva emprestada do meu cabeleireiro. Porque eu limpei com material que tá corrosivo, enfim, porque os armários, pra vocês terem uma ideia, a hora que eu cheguei lá, e aí começa a história, né? Ele no escritório era só ele e meu avô, né? Nunca teve muito movimento, e dentro da fábrica já chegou a ter 30 funcionários, mas na época que eu cheguei tinha 4, e já fazia alguns anos já que ele estava com 4 funcionários, já tinha uns 5, 6 anos que ele já tinha enxugado, porque ele automatizou, apesar dele não ser, assim, aí essa é uma grande diferença, né? Eu tenho facilidade com tecnologia, ele não. Mas ele tem muita facilidade com coisas mecânicas, então, assim, conforme vai tendo automação mecânica, ele acompanha muito bem. O problema dele é o software que roda naquilo. O hardware ele mexe bem. Beleza, o software não. A hora que entra no software, ele fica bravo, ele não quer mexer. Então, assim, ele sempre foi um cara muito inovador, né? Então, quando ele comprou uma fábrica de tecido, né, de pelo, ele trocou por teares modernos, o tear dele é o único que tem na América Latina, ele comprou em 2011, ele foi o primeiro cara de tudo, ele foi o primeiro cara que implementou o sistema na região de Cravinhos, ele foi o primeiro cara e o único que comprou o tear. Então, assim, ele sempre foi primeiro, ele e meu avô, numa série de coisas, né? E só nessa parte do digital, né, que obviamente um da década de 50, ou da década de 20, né, como é que você vai fazer? Fica mais difícil acompanhar, né? Fica mais difícil. Mas que legal, Tetê. Você está passando que você tem uma sensibilidade que são poucas pessoas que têm, né? Em termos de negócio, né? De chegar com calma, de realmente uma forma tranquila e respeitosa em termos de negócio, né? Acho que é talvez por isso que o negócio tenha rolado tão bem. E conta mais, e aí, como é que foi trabalhar com ele depois, o dia a dia? Como é que foi os próximos passos? O primeiro desafio é que eu não sabia que ele era um acumulador, a minha mãe eu sabia. Mas a minha mãe é um acumulador organizado, o meu pai é um acumulador desorganizado. Então eu cheguei no escritório que só tinha ele trabalhando, tinha 8 mesas, 6 armários, tinha papel para tudo quanto é lado. Olha, estava assim, fisicamente o lugar, né? Obviamente isso não reflete a empresa, tá? Estou falando só do ponto de vista de conservadorismo, de apego, né? Do perfil psicológico, do apego, de você não conseguir se libertar, de você não conseguir transformar, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Conforme você vai se apegando nas coisas, o não querer transformar é muito grande, né? E eu estava ali para transformar, né? Então, assim... Você já começou a transformação colocando ordem na casa, né? Não porque eu queria, eu não fui lá, nossa, eu tenho que chegar... Não era meu objetivo, você perguntou, eu fui fazer... Não, eu não vim organizar a fábrica, eu não vim... Eu cheguei e fui vendo o que estava. Eu percebi aquilo, eu falei, nossa, vou ter que começar primeiro a organizar, depois vou começar... Então, assim, eu fui um dia de cada vez, né? Aí eu percebi que ele tinha esse acúmulo, né? Enfim. E ali eu comecei a estudar o mercado dele, né? Eu comecei fazendo aqui, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é analisar dado. Então, primeiro eu levantei dado, depois eu comecei a analisar dado. Depois que eu analiso o dado, é como se fosse uma consultoria, né? Eu traço uma estratégia de negócio, né?
isso eu fiz bastante na IBM, não só na minha área de projetos, por isso que cada hora eu criava uma abinha para mim, né? Porque eu sempre tive essa característica de entrar no lugar, mapear o lugar, pegar o dado, analisar, estruturar e transformar ele. Era isso que eu fazia em todo departamento que eu passava. Tinha planilha minha espalhada para a IBM inteira, desde Command Center, desde a época de estágio. Minhas planilhas e minhas tabelas ficavam tudo lá, o povo usava, pegava. O que eu fazia? Eu entendia aquele negócio, estruturava ele e tentava padronizar e automatizar de uma certa forma, né? E tem cada benefício, obviamente, para aquele lugar. Fiz a mesma coisa aqui, né? Comecei a levantar dados, ele já tinha sistema desde 90, então foi fácil, eu só puxei os dados do sistema, aí eu tenho a facilidade de tecnologia, né? E o mercado dele era 100% mesmo, né? Porque assim, ele faz o tecido de pelo, né? E vende para tapeçarias que fazem uma coisa muito específica, que são capas de caminhão, painel de caminhão, com esse tecido que é conhecido como chinil. Ou seja, eu falei, nossa, 100% do seu mercado é só tapeçaria, mas não tem outra coisa para fazer com esse negócio. Aí eu comecei a estudar aplicabilidades do produto. Né? Primeiro eu mapeei o mercado dele, fui entender, falei, cara, então você está querendo dizer que eu dependo do tapeceiro vender para o caminhoneiro para eu poder fazer defesa de vender? Estou preso na inteligência de um cara só, que está parado na década de 50, porque nenhum desses caras são automatizados. Estão parados na beira da estrada esperando o caminhão passar. Se decidir não comprar, acabou, não vou vender nada. E assim, é óbvio que ele sabia disso tudo, ele já cruzou gerações, ele já estava com quase 70 anos quando eu cheguei. Você acha que ele está preocupado com onde está a fábrica, onde ele está? Assim, era mais um hobby dele, né? Assim, o negócio ele já tinha construído, já tinha feito, ele já fez o dinheiro dele, onde ele tinha que fazer, ele já fez, ele administra muito bem o dinheiro dele, né? Então, assim, além de administrar a empresa muito bem, ele administra muito bem o dinheiro dele. Então, assim, ele estava tranquilo. Eu falei, nossa, eu cheguei aqui, eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu falei, cara, eu falei para ele várias vezes, eu não quero te matar. Eu não estou aqui para isso. Porque eu comecei, ele estava sossegado atrás da mesa ali, meio deprimido, na verdade, eu acho, né? Ele ficou feliz, mas assim, foi muito trabalho, muito. Eu revolucionei aquele lugar. Feliz, mas incomodado, talvez, por conta de ele. Não? Eu estava preocupada, porque o que aconteceu? Ele não para de trabalhar. Você não tem mais 40 anos, você não tem mais 30 anos, você tem 70. E ele tem uma energia muito maior que a minha, tá? Que tenho 40 e poucos, 43. Aí a gente pode ver que idade não quer dizer que você não tem energia e gás para trabalhar, né? Então assim, tinha esse lado, né? Então assim, ao mesmo tempo teve, obviamente, né? Fui analisar o mercado, analisei, né? Eu sabia de tudo, né? Então eu não fiquei trocando ideia com ele, pai, vou fazer isso, não falei nada, eu simplesmente sentei lá, comecei a fazer uma coisa, ele começou a fazer outra e assim foi, entendeu? Basicamente eu fiquei dentro do escritório e ele ficou dentro da fábrica, porque ele adora produzir, ele produz, ele cuida das máquinas, ele é mecânico, ele produz as coisas, então assim, ele ficava mais ou menos dentro da fábrica, eu ficava dentro do escritório, né? Aí eu aprendi muito de contabilidade, era uma das poucas coisas que eu não tinha aprendido na IBM, porque quase todo o resto eu já tinha aprendido, né? Então aprendi muito de contabilidade, porque ele é contador, meu avô era contador, eles têm o sistema contábil assim todo. Então assim, eles são muito bons empresarialmente, eles são muito bons de contabilidade. Aquele contador que assim, você esquece, você não vê mais, né? Meu pai fala que meu avô era um dos melhores, o melhor contador, todo mundo que passou por ele aqui em Cravinhos aprendeu com ele, né? Então ele foi o pioneiro assim de contabilidade, era um cara que manjava absurdo de contabilidade. E quando eu cheguei lá, até um pouco antes de contar, tem essa história interessante, meu pai foi me mostrar os processos dele, né? Abria as gavetas e pegava as pastinhas, né? Essa aqui é a pastinha do boleto agendado, essa aqui é a pastinha de não sei o que, essa aqui é a pastinha de não sei o que lá. Eu arrepiei. Eu falei, gente, isso foi um sistema criado pelo meu avô, e ele repetia, entendeu? Porque meu avô criava a estrutura. O meu pai é bom de mecânica, bom de negócio, mas organização ele não gosta, não é a praia dele, ele não gosta de tecnologia, ele não gosta dessa praia, né? E meu avô já não, meu avô tem a cabeça muito sistêmica. A hora que eu deparei com o sistema que meu avô implementou, eu falei, gente, esse é o sistema que eu ponho na IBM desde que eu cheguei na IBM, porque eu replico o mesmo método, né? Eu repliquei o mesmo método na IBM várias vezes, em várias... É um método que eu, enfim, acho que eu tenho, que eu apliquei em todas as áreas que eu passei na IBM. A hora que eu cheguei, eu deparei com o mesmo sistema que meu avô fez, a única diferença é que eu fazia digitalmente,
e ele fazia E ele fazia manual. Nunca conversei com ele na vida. Eu acho que tá no sangue isso, né? É, genético o negócio, hein? Tá no sangue, foi muito louco se deparar com aquilo. Olha a oportunidade, né? Tipo, você perguntar se se arrependeu. Não foi só por essa história, foi por eles. Mas essa foi a primeira história que veio. Imagina você, sem saber que isso existia, né? Essa conexão muito forte existia, né? Você não saber que você sabe isso e é igual do seu avô, né? Então, basicamente, meu avô já tinha falecido, né? Quando eu cheguei. Basicamente, eu acho que eu me tornei meu avô, digamos assim, que trabalhou com ele, sempre foram só os dois, né? Então, a cabeça que era do meu avô, que pensava junto com meu pai, saiu e ele sentia muito essa falta. Eu fui mais ou menos com a mesma mentalidade, só que de geração muito mais para frente. Com a parte de tecnologia, a parte digital, né? Tudo em cima. Então, assim, e aí você automatizou esse processo? Autológico. Automatizou, né? Ele tem ainda no papel, tá? Eu não tirei isso dele. Ele replica o que eu faço digital, ele replica no papel. Eu não mexi nisso, eu falei, deixa ele. Então ele faz duplicidade, né? Eu faço de um jeito. Sim, mas você usa a parte sistêmica. Eu sou inteira automatizada, inteira. Uhum. E ali, bom, eu comecei a analisar o negócio dele e fiz um site ali, assim, eu tenho conhecimento de plataformas, eu nunca fui técnica na IBM, né? Eu sempre fui muito administrativa, muito processual, né? Parte de gerenciamento de projetos, comunicação, enfim, toda essa parte. Eu nunca programei na minha vida, nunca entrei num sistema, eu nunca fui dessa parte, né? Mas eu cheguei, aí eu comecei só que eu sei, né? Minha formação, eu conversava com arquitetos, eu conversava com os caras mais fodas que tinha, então eu tinha que entender alguma coisa, eu não conseguia ler o sistema, mas eu entendia, né? E aí eu comecei a analisar plataformas, né? Aí eu comecei a analisar plataformas que faziam site, né? Para eu poder fazer site. E meu objetivo com o site não era vender, não era nada. Eu tenho essa outra coisa também. Eu tenho uma parte que pega um pouco de marca, de imagem, eu tenho uma parte criativa também. Então, eu desenvolvi um site com o objetivo de analisar mercado, não de vender. Eu peguei alguns produtos de pelo ao redor do mundo, porque no Brasil não tinha, e eu vi que não tinha, era uma escassez aqui, né? Ninguém vendia produto de pelo, só tapete, pronto, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer com o pelo, né? Aí eu comecei a pegar fotos da Europa, fotos dos Estados Unidos, coloquei isso num site, fiz uma carinha bonitinha lá, coloquei meu botão de WhatsApp e deixei o povo me chamar. E aí começou a surgir um portfólio que eu nem imaginaria criar na minha vida. Então, basicamente... As pessoas começaram a procurar, eu quero isso. Aí você ia ver como é que você ia fazer e entregar. Exatamente. Aí ia no meu pai, perguntava, e aí, dá para fazer produção? Eu fazia. Aí você colocava ele na saia justa, né? Para ele se quebrar a cabeça lá. E ele adora isso, ele adora produzir, ele adora modelar. Então, assim, era coisa que ele não fazia há muitos anos. Então cada solicitação era um projeto, um produto diferente para ele modelar, né? Então, deve ter sido muito estimulante para ele, inclusive. Foi porque ele tinha que criar, ele tinha que sentar, ele tinha que desenhar o molde, ele tinha que pensar, fazer, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar um negócio? Tinha que pensar. Legal. E daí surgiu esse portfólio que virou uma linha de decoração. É óbvio que para fazer esse portfólio, aí eu comecei a analisar vendas digitais, como é que eu ia fazer. Aí eu fui para as lojas digitais, né, os marketplaces, Mercado Livre, Shopee, eu entrei em mais de 10 lojas para ver. Só que o que eu analisava? A plataforma, eu analisava o negócio da plataforma, eu nunca analisei só, vou lá, coloco minhas fotos e deixo lá. Eu sempre analisei o negócio de cada mercado e o que isso me beneficiava, como é que a gente podia para tentar pegar o melhor de todos e montar o seu, né? Hoje eu tenho 4 lugares que eu vendo, só que eu já fiquei com mais de 15. Nossa. Eu participei de todos para entender o funcionamento de todos, para entender como funciona. Se você me perguntar hoje, eu sei como funciona o mercado digital de quase todos os lugares. Logística, tudo, todos os processos de todas as lojas digitais, eu tenho mais ou menos mapeado. Isso é um conhecimento que vale muito, né? Porque muita gente quer saber qual que é melhor para o meu negócio. Eu vou vou cortar um pouco o caminho da história, né? Mas pegando o seu gancho, né? O que eu fiz, né? Eu fiz tudo isso na Devieira, né? Que é a empresa, nossa empresa, minha e do meu pai, agora que viramos sócios logo que eu vim para cá. Então, assim, eu comecei a aplicar isso na Devieira. E aí, o que eu vi? Um gap.
eu vi que as pessoas, os empresários, né, principalmente autônomo e pequeno empresário, normalmente eles são muito da produção, digamos assim. Você tem uma médica. Cara, ela não vai cuidar do negócio dela. O que eu vou projetar para o meu negócio agora? Como é que eu vou fazer? Vou entrar no Instagram, fazer conteúdo. Acabou se gerando um mercado, e aí eu conversei com muita agência de marketing, eu bati muito de frente com toda agência do que você imaginar, do sul, de todos os estados. Aí eu comecei a entender os processos das agências de marketing, como eles estavam atendendo os clientes. E ali eu vi mais um gap, porque gerou-se esse marketing de conteúdo, que é fazer Instagram e fazer anúncio por Instagram, e você sem concepção de negócio, sem estratégia de negócio, sem saber se seu tempo que você está investindo num conteúdo está retornando, está tendo retorno de investimento. O pessoal saiu fazendo, né? O pessoal saiu fazendo. O que eu gerei de frase, né? Eu falo assim, paga sem saber porque está pagando e recebe sem saber porque está recebendo. O empresário vai lá, paga a agência de marketing para fazer um serviço que não faz o serviço que deveria fazer, que seria o retorno de investimento, porque ele não tem análise de negócio, e recebe, não estou recebendo. Agora, por que ele está recebendo? Eu não sei, porque ele não dá retorno nenhum para mim. E o empresário não sabe questionar, porque ele não sabe que ele não tem o conhecimento desse análise que você está falando aí, né? E aí... Pessoal, com esse gap todo, vamos dar um tempinho, vamos respirar, porque agora a gente vai entrar na fase que ela está formando um novo negócio dela, tá? Mas vocês que estão aí assistindo, acompanhando com a gente, tenho certeza que está gostando dessa história, uma história de carreira, uma história familiar, de negócio familiar. E claro, sigam a gente no YouTube, nas plataformas de podcast também. E agora, TT, voltando para você, antes da gente falar um pouco sobre o gap, eu gostaria de saber se nesse processo todo, desde quando você entrou na IBM até esse momento, se você entrou em pânico em algum momento. Eu entrei 3 anos antes de eu tomar a decisão. Como é que foi? Foi um processo de 3 anos. Assim, eu tinha 3 anos antes de eu tomar a decisão, eu estava com sensações que eu não era para estar, que eu tinha que fazer alguma movimentação. Não sabia o quê, não sabia por quê. Só que ali me gerou um pânico, porque eu estava... Imagina, eu saí dependendo do meu pai de novo, que sempre foi uma pessoa que cobrou muito, né? Então eu falei, nossa, meu salário, a minha vida, toda a minha independência, eu vou voltar para um estágio que eu nunca tive, na verdade, porque eu trabalho desde nova, né? Desde a época de adolescência, né? Então eu falei, nossa, eu não quero isso, eu não quero ter que depender dele, né, para tomar essa decisão. Então foram 3 anos assim que eu falo que foram de libertação minha, pessoal. E não foi foi uma libertação muito louca, assim. Uma libertação, foi, mas por quê? Eu fiquei me questionando o porquê do dinheiro, o porquê da dependência, o porquê de eu não tomar uma decisão, que eu sempre fui muito, né? Se eu tenho uma coisa na cabeça, eu vou lá e tomo uma decisão. Porque que quando chegava nisso, eu não conseguia tomar decisão. Então, não foram 3 anos de pânico, mas o 3 anos anterior, naquele momento que eu queria tomar uma ação e eu não sabia o que era, não sabia para onde ir, e não queria tomar essa decisão, não queria tomar a decisão, foi ali que deu um certo pânico. Eu ia apostar que você ia dizer que não teve pânico. Pelo que eu conheço do seu trabalho, né, trabalhamos juntos há algum tempo, você sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito estruturada, muito assim, muito sabendo as coisas, sabendo o que quer, sabendo onde está, para onde ir. Quando tinha um problema, você trazia o problema com maior calma. Olha, está acontecendo isso, temos que saber aquilo, não sei o quê. Então, assim, eu nunca te imaginei em pânico, né? Não é um pânico assim, tá? Foi um pânico interno, tá? Foi um pânico interno. Não é um pânico, foi um pânico interno. Foi um pânico interno. Quase ninguém sabe disso, tá? Quase ninguém. Porque eu não agora foi interno mesmo.
se esse podcast tiver muita gente assistindo, você vai estar divulgando esse seu Ninguém vai estar sabendo, está divulgado. Ninguém estava sabendo. Está divulgado. Isso aí, primeira mão. Pânico da TT. Primeira mão, notícia de... Até eu tive pânico, hein, Lacombe? Até olha só. Então, qualquer um pode ter pânico agora. Qualquer um pode ter pânico. Ô, TT, agora voltando, né? Antes de eu fazer essa pergunta, você estava falando sobre o mercado, o mundo digital, as agências, né, de marketing de conteúdo, e você começou a achar os gaps aí. E, pelo jeito, isso gerou oportunidades, é isso? Foi isso. Aí eu comecei a identificar isso e eu comecei a bater muito de frente com as agências. Eu falo que é má utilização da tecnologia, né? Você mal utilizar um Instagram, você mal utilizar um Google, você mal utilizar um RP, você mal utilizar um WhatsApp, né? Eu vejo que hoje a gente tem muita tecnologia e as pessoas usam isso para consumir o tempo ao invés de ficar... É muito louco isso na minha cabeça, né? Eu acho que as pessoas usam a tecnologia ao invés de liberar o tempo, elas se consomem mais com isso. Isso para mim é meio doideira. Né? Então, é bem nesse lado. Eu comecei a perceber isso, né? Além dos gaps de negócio, perceber essa parte de tecnologia, a não adequação da utilização do que eu vejo que seria da tecnologia para o bem, não para o mal, né? Eu falo assim, eu uso a tecnologia para o bem, não para o mal. E eu comecei a aplicar tudo isso na fábrica. Para mim foi um grande laboratório, né? A Devieira. Eu comecei a aplicar, então eu batia de frente com a agência, aí o que eu fazia? Eu fui aprender a mexer no Google, eu fui aprender a mexer em arte, eu fui aprender a fazer... Como eu tenho facilidade com tecnologia e eu também tenho essa parte criativa, o meu diferencial foi também ter conhecimento de negócio, né? Que eles não têm. E ali eu agreguei uma série de conhecimentos, né? E comecei a aplicar isso na Devieira. Então, ali eu transformei ela no digital, a gente conseguiu fazer mais que meio a meio a empresa, digamos assim, o que era... Eu chamo hoje a Devieira Indústria e a Devieira, digamos, e-commerce, né, varejo ali, né? Temos duas empresas separadas, e essa empresa já virou 50-50 já faz um bom tempo, 60-40, vai margeando. Isso mais ou menos que eu ia te perguntar. E aí, aumentou muito o faturamento? Quase triplicou. Isso? Uau, que legal. Quando a tecnologia é bem utilizada, aí o resultado, né? Produtividade. Não faço hora extra, saio 5h30, tá? Nunca fiz hora extra, então assim... Essa é a parte boa da história, né? Que normalmente quando a pessoa tem o seu próprio negócio, a pessoa trabalha mais, né? Mas se souber trabalhar... Uso errado. Exato. Então, ali que eu entrei, e aí o que aconteceu? Eu aqui, como a cidade é pequena, tem muitos pequenos empresários, muitos autônomos, então viraram meu círculo de amigos, na verdade, não foi porque tipo, né? Virou meu ciclo de amigos, e eu sou assim, eu sou meio palpiteira, eu entro num lugar, qualquer lugar, aí entrei, eu faço massagem aqui no lugar, eu entro no lugar, eu mapeio o lugar inteiro, isso aqui precisa, se eu fosse colocar o agendamento de tal forma, tudo, é meio que robô, tem uma grande amiga minha que me chama de Robocop, você entra no lugar e parece que vai colocando todos os percentuais. Assim que a sua mente funciona, né? Você já vai tudo modelando. Mas é natural, eu não fico me desgastando, entendeu? Não, mas aí que tá, é uma coisa natural dela. É natural, exato. É natural. Aí eu comecei a entrar nos lugares e ver. Aí virei amiga deles, eu falava assim, mas eu falei assim, olha só, tá acontecendo isso? Se você fizesse isso aqui? Aí eu comecei a palpitar, aí a pessoa ia lá, fazia, melhorava uma coisa. Ela via que você tinha razão, né? Aí o pessoal começou a fazer e começou com uma palpitação, né? Aí eu comecei a falar, aí chegou a vir uma nossa, das irmãs, que é associação, como é que chama isso? Quando as irmãs ajudam a comunidade, eu esqueci, filantrópico, né? Filantrópico, beneficente, alguma coisa assim. Chegou uma oportunidade que elas me pediram, porque elas queriam construir um site, fazer algumas coisas, fazer outras, eu falei assim, eu me voluntariei. Então, aí eu comecei a fazer atividades de negócio, de consultoria, de uma série de coisas que eu tinha conhecimento, eu falei assim, eu não vou cobrar para isso, né? Isso é meu, eu estou entrando num lugar, estou palpitando, né? E aí começou, só que essa palpitação começou a aumentar. Cada amigo meu me chamava. E aí a coisa começou a ficar muito grande, né? Aí começou de palpitação, virou uma consultoria. Virou um negócio. Aí eu comecei a estruturar o negócio, né? Falei, bom, tá bom, já que chegou, porque não ficou só em amigo.
Aí tem amigo meu, aí eu virei amigo do amigo do amigo do amigo. Não, aí eu virei amigo de um dono de agência. E meu trabalho está totalmente relacionado com agência, está totalmente... O meu trabalho, na verdade, é o primeiro de todos. Antes de você fazer qualquer transformação, ele é o primeiro, que eu peço uma consultoria para falar o que você tem que fazer na sua transformação. Seja marketing, seja financeiro, seja contábil, eu coloco o by the book, né, o manual de cada uma das áreas de como você tem que trabalhar. Relatório, qual relatório você vai fazer, como é que você vai acompanhar tudo, né? Tem tudo na minha análise, né? E, enfim, aí esse amigo meu que tem uma agência de marketing começou a passar os clientes dele de marketing para mim. Eu falei, mas eu não faço isso, amigo. Você só... Aí, enfim, falei, tá bom, vai, passa para mim, eu converso com o cara. Aí fazia um briefing com o cara, viu o que o cara queria. Falei, tá bom. Aí eu passava uma solução, começava a entregar a solução. Aí eu comecei a atender clientes mesmo. Eu tenho até um pouco de empresas maiores até que as pequenas empresas e os autônomos. Você teve o seu próprio portfólio de serviço de consultoria. Teve. Isso daí tá rolando faz 1 ano e meio. Aí chegou esse ano, esse amigo meu da agência começou a me dar mais gente. Falou, para. Aí chegou uma outra menina que eu conheci de branding, né? Que aí seria a parte de marca. Eu me tornei amiga de todo esse pessoal bom, né? Essas várias cabeças dessas. Hoje, na verdade, eu coordeno eles, digamos assim, né? Eu trago a solução e falo, ó, fulano, você vai implementar desse jeito, ciclano, você vai implementar desse jeito, fulano, você vai implementar... Então, assim, hoje eu tenho um grande time, digamos assim, né? Que são parceiros, que implementam a minha solução de acordo com a minha ideia, porque sabem como é que eu trabalho. E aí, esse ano começou a crescer. Eu falei, gente, eu tenho que parar, eu não consigo, né, sem formalidade, agora já começou a virar um negócio grande, né? Aí eu comecei essa que se tornou amiga minha, que fez o branding da fábrica. Aí eu entrei em contato com o brand, conheci a Ana Couto, que é uma das maiores, não sei se vocês conhecem a respeito de brand, mas a Ana Couto é uma das mais conceituadas de brand. Ela fez o rebrand da Brastemp, de Piranga, de várias marcas grandes. É uma super conceituada, mais de, sei lá, 40, 30 anos no mercado. Então, eu estudei o branding também, né, que é uma coisa muito relacionada com o negócio, né? O branding, ele traz muito a comunicação que você dá para o negócio, a imagem que você dá para o negócio. Então, eu também comecei a adquirir um pouco esse conhecimento e conheci essa menina de branding. Eu fiz o branding da Devieira, amei o trabalho dela, achei sensacional. Eu falei, nossa, você sou eu para a parte de branding. Você é a parte que eu não tenho, né? Exatamente. Aí a gente se conectou, falei, cara, o potencial que isso pode dar, porque, na verdade, nós somos as duas vertentes, as duas consultoras, na verdade, né? Ela do lado de comunicação e eu do lado de negócio e tecnologia. A gente se juntando é fenomenal. Aí fiz a Devieira, apaixonei pelo trabalho dela. Aí, quando esse ano começou a ter um monte de coisa, eu falei, ela me propôs. Ela falou, Tê, eu acho que a gente pode contribuir uma com a outra. Então, se você quiser trocar trabalho, eu faço o branding da sua empresa que você nem criou e você faz a parte de negócio e tecnologia da minha. Porque ela também faz, ela faz sozinha, né, consultoria. Eu falei, tá bom. Aí começamos a fazer o branding tem uns 20 dias. Foi logo mais ou menos quando vocês me chamaram. Tá vendo? E aí eu comecei e os seus, né, o seus insights. E as conexões. E aí, enfim, fui fazer o trabalho e surgiu o nome, né? Porque ela chegou para mim e falou assim, você não vai querer... Ela nem tinha perguntado que nome eu ia dar. Ela falou assim, você não vai dar seu nome? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, Ellen, assim, nunca pensei em colocar meu nome nisso. Eu acho que tem alguma coisa. Eu falei, não me pergunta por quê. Eu acho que tem que ter... Não é meu nome. Eu falei, pera, uma hora sai o nome, mas não vai ser meu nome. Mas não vai ser o seu. E aí, durante esse trabalho, tem uns, sei lá, 15 dias atrás, 10 dias atrás, eu já estou atendendo alguns empresários e como eu estou amadurecendo nesse meio do caminho, né, essa empresa, digamos assim, está criando estrutura, está criando forma, está criando processo, está ficando mais claro eu comentar o que faz a empresa, né? E aí eu estava comentando com uma das empresárias que eu atendo e eu estava falando do Gap. Ela falando assim, mas se fosse fazer o site sem você não seria da mesma forma, se fosse fazer o Edit sem você não seria da mesma forma. Eu falei, não, porque existe um gap entre o arquiteto mesmo, de construção, porque eu também fiz projeto físico, tá? Eu transformei projeto, já fiz até transformação de loja física, com criação de projeto baseado em marca antes, depois acionei o cara de marca, acionei o arquiteto, fiz todos eles se falarem, fizemos uma reformulação de uma marca aqui, né? Então, eu falei assim, existe um gap, né? O que você pede para o técnico do site, ele vai entender de um jeito, e você não vai saber passar a estratégia de negócio para ele. Então,
não vai sair um negócio completo. Aí eu fui falar, e eu tenho esse hábito de usar algumas palavras em inglês, trabalhando mais de 18 anos, falando inglês minha vida inteira. A gente não consegue nem tirar, né, do E vocabulário. eu tô aqui em Cravinhos. E o povo não sabe o que você está falando. Deixa eu explicar o que, mas foi muito natural. Eu comecei a explicar, eu falei, então, existe um gap. A hora que eu falei a palavra gap, eu fui explicar o que era um gap. E na hora que eu fui explicar o que era um gap, me veio na hora mais uma conexão que eu tenho muito forte, que é com a Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra, foi minha primeira viagem antes de ir para a IBM, antes de entrar na IBM. Foi minha primeira viagem para o exterior. E eu me conectei muito com a Inglaterra, muito. Eu tenho uma conexão com a Inglaterra, assim, fora desse planeta também, né? Me conectei, ponto. Cheguei lá, me conectei, adorei, não sei, tive um negócio. E a hora que eu fui explicar o gap, na hora me veio Mind the Gap. Porque no metrô de Londres, fica lá, Mind the Gap, Mind the Gap, Mind the Gap. Eu falei, cara, que nome mais... É justamente isso. Eu falo, empresários, meu, Mind the Gap, tem um gap aí, presta atenção. Então, aí eu criei o nome da empresa Mind the Gap, eu só coloquei o For Business na frente, porque ele é um Mind the Gap for Business, né? Uau, que legal, hein? Putz, legal. Aí agora temos um Mind the Gap no mercado. E como é que você olha agora para frente, TT, o teu futuro, os teus próximos 10 anos com um novo negócio começando? Como é que você imagina tudo isso? Os próximos 18 anos. Vamos falar já numerologicamente 18, os próximos 18. Como você sabe que tudo isso é muito doido, né? Porque eu nunca fui uma pessoa, eu nunca planejei nada na minha vida, tá? As coisas vão acontecendo naturalmente, é muito louco, né? Eu nunca planejei, eu vou guardar dinheiro para fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Não. Enfim. Mas eu trabalhei muito no trabalho de branding com a Ellen da empresa. Ela perguntou, foi a primeira, como é que você projeta tudo isso? E me fez exercitar, porque é uma coisa, eu falei, cara, tá bom, vou exercitar, porque eu acho que eu tenho que exercitar. Eu falei, bom, a primeira coisa que eu vou te falar é que eu não pretendo em nenhum momento sair da Devier, né, ou apartar isso, né, são duas coisas distintas, eu dou conta das duas empresas tranquilamente, já estou fazendo isso há mais de um ano, né, então eu vou continuar ali, né, e crescendo, não é porque eu estou com outra coisa que eu vou deixar de continuar agregando ali na Devier, né, então esse é um dos aspectos. Meu pai ainda tem razoavelmente bastante tempo lá e eu pretendo acompanhar. Não aguento acompanhar no ritmo dele, mas eu pretendo acompanhar ele. Vai meio correndinho assim do lado, né? E em paralelo, eu acho que... Ela perguntou também a respeito de crescer essa empresa. Eu falei, muito cedo, porque assim, hoje eu já tenho quase em torno de 25 empresas, tá? Que eu já estou atendendo. Então, quantas? assim, 25. 25. 25, caramba, que legal. São todas empresas de Cravinhos ou região? Não, ou tem eu tenho empresa que é Mato super Grosso. longe? Eu tenho Mato Grosso. Já está interestadual o negócio. Mas a ideia é virar internacional, tá? Porque é uma das coisas de trabalho em conjunto com a Ellen, né? Ela já tem um mercado internacional que ela trabalha, e eu gosto muito de trabalhar em inglês, né? Então, por esse aspecto também é uma coisa que eu pretendo crescer. Então, nesse sentido, o que eu pretendo explorar são mercados talvez possíveis internacionais, tá? Mas não penso, você pensa em crescer isso porque para esse tipo de trabalho eu preciso de gente, né? Eu falei isso para ela. Sim. Eu falei assim, eu tenho que replicar a minha pessoa, né? Então, assim, eu não quero crescer em RH, eu falei para ela, eu vou dar conta E isso surgiu para ajudar as empresas, não para fazer isso uma demanda de uma empresa e criar, né? Então, eu acho que de uma forma saudável, eu pretendo ampliar, mas não... você vai atender mais de 25? Ao mesmo tempo, provavelmente não, né? Vai depender de como eu vou administrar. Então, a gente vai colocando como se fosse assim, não vai entrar agora, entra depois. Então, assim, ter pelo menos uma organização de demandas, não entrar agora, entra depois, mas nada que ultrapasse também, que desgaste o meu tempo, não quero ficar consumida com isso, não é esse o propósito. Então, assim, mesmo porque eu atendendo essas empresas, é um próprio crescimento para mim, né? Eu falo que foi um grande laboratório todo mundo, não só para a própria... Eu acrescento na Devieira, eu acrescento em mim, e eu faço uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, não é um retorno, eu não estou pretendendo ter retorno financeiro e crescer nesse sentido de faturamento.
em se crescer em troca de experiência e especificamente poder ajudar essas pessoas a preencher esse gap que eu vejo que é muito grande no mercado. Que é comum, né? Realmente ajudar os negócios, né? Realmente dar esse suporte. TT, a gente está, né? O tempo está passando, nossa, já foi mais de 1 hora batendo papo aqui, como voa, né? Mas a gente está encerrando, mas você quer mandar uma mensagem ou de repente dar uma dica ou uma sugestão para pessoas que eventualmente pensam em mudar de carreira? Eu acho que acredita na sua intuição, porque eu acho que a gente tem muito isso, né? Se a gente vai muito para o lado da razão, eu acho que é aí que você entra em pânico. Eu acho que talvez um dos pontos da minha tranquilidade, né, que eu sempre acredito que vai dar certo, seja lá o caminho que for tomar. E outra coisa é um dia de cada vez. Então, se você não vai ter um plano, eu vou sair de um lugar, vou fazer outro, e vou ter um plano, vou fazer isso, vai ser um começo, meio e fim, né? Você não consegue. As coisas então, esteja aberto a receber um dia de cada vez e estar com a sua cabeça aberta para estar trabalhando um dia de cada vez e enxergar o caminho nesse um dia de cada vez, e não já ter ele mapeado, né, tudo certinho, ainda mais quem já está, né, tipo eu, tomei a decisão com 38, né, quase 40 anos de idade, você tem uma carreira, como é que você vai decidir sair, mudar a sua vida inteira? Se você ficar pensando no que vai acontecer, em todos os riscos que podem... Você não faz. Não, e ainda mais num mercado como hoje, que é um mercado muito dinâmico, você também não consegue fazer um planejamento a longo prazo, né? Você meio que é um planejamento a curto prazo, né? Então, e eu acho que eu aprendi muito isso na IBM. Eu acho que isso é a arte do improviso da sua própria vida. Uau, legal. E, TT, e quem quiser entrar em contato com você, tem algum canal de comunicação, um Instagram, alguma coisa? Tenho o Mind the Gap, eu criei o Instagram, mas ainda não tem nada, eu acabei de criar, não tenho logo, não tenho cor, ainda não tem, mas ele vai crescer, né? Eu vou criar o YouTube também. Eu já tenho 2 palestras e essa de hoje, mais um, já tenho três situações que eu já participei que eu vou colocar no YouTube. Mas eu acho que de agora pode colocar meu Instagram, né, que é o MTN Vieira, @MTN Vieira, que é esse que está aparecendo ali, tá? Legal. E meu próprio WhatsApp, se você quiser compartilhar aí na tela também, pode... Beleza, a gente coloca aí. Depois coloca aí no... Isso, quando a gente publicar. Mas a Mind the Gap vai ter site, já tem site, mas ainda não tem nada nele, mas vai ter site, YouTube e Instagram. Os 3 já vão estar criados em abril, já vai estar tudo pronto. Show de bola! Show de bola. Então hoje foi esse grande papo com essa empreendedora, né? Que a gente está vendo aí, a TT Vieira. Quero agradecer muito a participação dela, o tempo dela para conversar com Nada de Pânico. Agradecer a Alessandra Arbona, o Jorge Lacombe, né, por esse papo, por essa conversa gostosa. E a gente vê, nossa, como o tempo passa rápido, né? A gente está aqui conversando, parece que começou a falar sobre IBM alguns minutos atrás e a coisa evoluiu, né? E vocês, né, que estão acompanhando, assistindo Nada de Pânico, como eu já falei antes, vai lá e dá uma curtida, dá um subscribe no YouTube e acompanhar nas mídias de podcast. E nós estamos também com uma pesquisa de opinião aí, rapidinho, né, com vocês. Vocês vão ver aqui embaixo, nos comentários, um link para vocês responderem. Uma coisa muito rápida, em 2 minutos vocês respondem. Para a gente é muito importante, que ajuda a gente a afinar, né, o nosso rumo, o nosso conteúdo, as coisas que a gente está trazendo para vocês. Tá? Também vocês podem acompanhar o Nada de Pânico pela nossa página, o nadadepânico.com.br, onde você tem ali todos os podcasts, todas as diferentes temporadas que a gente já fez. Temos também o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, e temos no LinkedIn o Nada de Pânico também, tá? Então, gente, com isso aí a gente vai encerrando hoje. Tá? Agradecer a todo mundo, desejar uma ótima tarde, noite, dia aí para quem estiver ouvindo. E vamos nessa, né? Um grande abraço a todos. Nunca é tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau. Bom te ver, Tereza, de novo. Bom te ver também.